um aspecto importante que a gente procurou transmitir, quer dizer, aí nem é transmitir, que a gente vive em casa, é um ambiente de casa muito gostoso, né? Alegria, talvez seja uma das grandes características que nós aprendemos com São José Maria Escrivá, que aliás era uma pessoa de um bom humor e de uma alegria impressionantes, né? E isso talvez seja uma marca registrada das casas, das pessoas que são da obra, especialmente dos supernumerários, né? Talvez os nossos filhos, depois, mais tarde, percebam, puxa, como era bom, eles já acham muito bom a casa, mas talvez mais tarde eles possam dizer, puxa, como é bom lá em casa, né? E vão querer fazer a mesma coisa na casa deles. Sem pôr nada, de uma maneira muito natural, muito gostosa, que é isso que fica, não é? E que a casa cheire a pão de queijo, porque, sei lá, pão de queijo por mineirices, né? Mas que haja um ambiente. E São José Maria Escrivá dizia que as casas dos supernumerários deveriam ser lares, luminosos e alegres. Aliás, Oxalá a gente consiga isso, não é? exatamente. Porque é isso que fica, né, Torino? E aliás, eu quero dizer o seguinte, Flávio, não se sinta assim tão inferiorizado, porque eu entrei para a obra em 71, mas minha mulher entrou em 68. Ela também tem que... E ela sempre antecede quando dizem que nós é que comandamos a casa, não é verdade. Elas não influenciam, mas o seu exemplo é a maior influência que se pode ter. Também tenho 6 filhos e eu considero que... E o senhor também é supernumerário, claro, né, é supernumerário, e considero que isso efetivamente a obra faz de todos os lares, sejam aqueles que são numerários, as suas casas, como mostrou a Cristina, sejam as casas dos supernumerários, verdadeiros lares luminosos e alegres, como disse a Cristina. Cristina, novamente os nossos amigos estão sendo contra nós. Já voltamos. Obrigada. Estamos de volta, agora ouvindo o depoimento dos pais de uma numerária auxiliar do Centro de Capacitação do Moinho, da Casa do Moinho. Veja só que interessante. Eu, a princípio, fiquei assim, sem entender, porque os mistérios de Deus, a gente acha que a vocação é sempre para as outras pessoas e nunca para alguém bem pertinho de você, né? Então, quando ela se decidiu, eu fiquei feliz. Eu não consegui chorar, eu não fiquei triste, eu fiquei feliz. Aí, no dia que ela falou, mãe, mandei a carta, né, pedindo a minha admissão, e aí sim me deu aquele choro, mas como se uma filha, se ela estivesse casando, né, como se fosse uma alegria muito grande que eu não consigo explicar, né, como é. Mas eu estou bem e rezo sempre por ela, para ela ser feliz, né, e o que ela precisar de mim, do meu apoio, eu estarei sempre junto, sempre rezando e lutando também, junto com ela, pela felicidade dela. Jerônimo, São José Maria Escrivá tinha um carinho muito grande pelos pais das numerárias e dos numerários daqueles que se entregam. Como é que você se sente sabendo que tem um santo no céu com um carinho tão grande por vocês? Eu me sinto assim, contente, né? Eu acho que todas as pessoas são chamadas de uma certa forma à santidade por intermédio do trabalho, né, na sua vocação do dia a dia, né? Então, para a gente, para mim principalmente, eu leio muito livro, né, do Opus Dei, né? Alguns eu consigo ler até metade, outros consigo terminar, né? Eu não sou muito assim de ler, mas os que eu li, a gente vê assim que São José, ele fala muito da família, né, mas fala muito da posição do cristianismo, da doutrina da igreja dentro da família, o que é importante, né? Uma das coisas que ele ensina muito é a forma com que os pais têm que doutrinar os filhos, né, dentro da sua casa.
né, que a gente chama da igreja doméstica, né? E graças a Deus, tanto eu quanto ela, a gente consegue aos poucos ir passando isso aos filhos, né? Tem ela, nós temos assim mais 2 filhos que estão fora, né, mas que também são participativos na igreja. Então eu vejo o São José assim como uma pessoa assim que guia muito assim a nossa família assim. Antes de dar alguns dados da obra, eu gostaria de ouvir o Marcelo, porque o Marcelo é judeu e é cooperador da obra. E uma vez o fundador da obra declarou que ele amava profundamente o povo judeu, porque as 2 pessoas que ele mais amava na vida eram judeus, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Isso numa tertúlia em Venezuela. Mas exatamente por ser de uma outra religião, é que eu gostaria que ele falasse um pouco sobre algo que tem sido apresentado na imprensa, que todo mundo é levado, é obrigado, em que há uma espécie de ambiente de pressões. Como você tem frequentado e há bastante tempo, você poderia dar o seu depoimento se isto é verdade. Eu participei dos cursos dentro da Opus Dei, nunca me obrigaram, tive o prazer de participar desses cursos. As pessoas dentro da obra conheciam minha religião judaica profundamente e comentavam sobre ela e tinham um respeito enorme. Não existia nenhuma tentativa de coerção ou não fui abduzido para nenhum lugar secreto. E sempre quando eu perguntava sobre a obra, as pessoas me respondiam. Então esse é meu depoimento, de que não existe nada que seja obrigado e tudo que você queira saber, você pergunta e as pessoas te respondem do que se trata a obra ou coisas nesse sentido. Aliás, é um depoimento interessante pelo seguinte: o fundador da obra e na obra há algo que pouco se tem dito, e principalmente quando dizem que as pessoas são levadas, sentem problemas de consciência. Dizia o fundador que para entrar como membro do Opus Dei, que implica uma vocação, todas as portas estão fechadas. É muito difícil porque a pessoa tem que ter vocação. Agora, quem estiver lá dentro e quiser sair, todas as portas estão abertas, porque aqueles muros não vão abrigar incertezas. Então, a liberdade é tão grande que a dificuldade é para entrar, para sair, sai quem quiser. Basta dizer que ele, no início, quando ainda não era uma prelazia, ele fazia menção que na obra se faziam os votos porque o Vaticano exigia, mas no fundo eram propósitos, porque toda pessoa tinha liberdade de adotar o caminho que viesse a adotar. O que é o Opus Dei hoje no mundo? O Opus Dei, nós somos, no mundo inteiro, em torno de 85 mil pessoas, em mais de 80 países. O que vai dizer, somos muito poucos, aí que vem aquilo que nós falamos sobre multiplicação do tempo. E em torno de 1.900 sacerdotes entre as 85 mil pessoas. Qual é a distribuição dos membros do Opus Dei? Na África, há 1.600, na Ásia e Oceania, 4.700, na América, 29.000 e na Europa, 48.700. Portanto, não há segredo nenhum. Isso são dados que se encontram em todos os lugares. É algo que é disponível e nós estamos dizendo na televisão. Como é que se incorpora no Opus Dei, quando se fala em que todas as portas estão fechadas? A pessoa tem que ter vocação. O fundador dizia, nós podemos ter as mais variadas vocações, por exemplo, os que têm vocação para as ordens religiosas, vocações queridas por Deus, que ele sempre respeitou e considerava que o papel daqueles que se afastam do mundo é extremamente importante, mas a nossa vocação é diferente. A nossa vocação não é estar fora do mundo, é estar dentro do mundo e tentando trabalhar dentro do mundo com o mesmo espírito de contemplação das ordens religiosas. Então, esta vocação tem que ser aferida para verificar se a pessoa realmente... E então, quando a pessoa entra, isso utiliza-se até uma expressão de brincadeira, como se fosse uma máquina que está para sair na estrada e que a locomotiva apita. Quando a pessoa entra e, portanto, apita, naquele momento ela tem um período de estágio para ver se realmente há uma vocação ou se foi apenas um arroubo inicial. E só depois de algum tempo que a pessoa é efetivamente incorporada. Agora, o aspecto interessante, como é uma prelazia pessoal, de leigos para leigos, dentro do mundo, os sacerdotes são apenas para formação,
é que a grande preocupação do fundador